Olha, e depois do rápido intervalo, estamos de volta nessa edição do TV Mar News para você que nos acompanha. Olha só, nosso José Rodrigues está aprendendo, viu? Márcio Anda, ele ensinou bem, viu, José? Márcio Anda, ele ensinou direitinho. Você está aprendendo, está aprendendo. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro, e como você já sabe, é dia do quadro Emprego e Renda. Todos nós já estamos aqui acostumados a ver que durante as quintas-feiras o quadro Emprego e Renda com meu amigo Israel Lessa traz vários assuntos, principalmente assuntos de interesse ao trabalhador. O Israel Lessa, que é um dos grandes nomes do assunto aqui em Alagoas e, por que não, do Norte e Nordeste. E vai falar hoje, tem como tema principal aqui nesta edição do TV Mar News, o seguro-desemprego. Porque você, trabalhador, você que está aí acompanhando do outro lado ou quer se relançar ao mercado de trabalho, precisa ter conhecimento daquilo que está estabelecido em lei. Israel Lessa, vem para cá, bater um papo com a gente com o quadro Emprego e Renda. Como é que você está, meu amigo? Primeiramente, parabéns pelo tema. O tema seguro-desemprego sempre desperta muitas dúvidas e, apesar do altíssimo índice de desemprego no Brasil, o mês de outubro teve um saldo positivo de contratações. De acordo com o CAGED, foram mais de 70 mil vagas com carteira assinada. Isso significa que o país está se recuperando, Israel? Bom dia. Infelizmente, não. A gente pode dizer assim, meio sim e meio não. Meio sim, porque é positivo, quando você fala aí que tem 70 mil pessoas a mais no mercado de trabalho. Apesar de que ficou aquém, muito aquém das previsões do CNC, né? do pessoal do comércio, né? Do Conselho Nacional do Comércio, que acreditava que esse finalzinho do ano, né, chegava a mais de 100 mil pessoas contratadas. Infelizmente, não chegou aí, como você falou, aos 70 mil. Né? Certo. E o que é pior, né? A gente sabe que essas contratações são sazonais. Então não adianta o governo vir fazendo festa, dizendo que houve um crescimento. Houve um pequeno crescimento e é bom que haja, a gente tem que parabenizar isso, mas não pode enganar a sociedade. Isso Sim. aí, todo outubro, novembro, dezembro, esses números tendem a ser maior do que o restante do ano, por causa das festas de final de ano. Infelizmente, a grande maioria dessas pessoas, a partir aí na virada do ano, e isso também é natural, vão para o único caminho que vão sobrar para eles, que é o seguro-desemprego. Agora, tem muitas dúvidas quando se trata de um tema como esse, seguro-desemprego. Já, inclusive, fiz essa menção antes da entrevista, na participação aqui do Israel Lessa no quadro Emprego e Renda. Mas a medida provisória 905, ela trouxe mudanças. Quais as regras? E elas trouxeram mudanças na ordem para o seguro-desemprego, Israel? Infelizmente trouxe, Videlano. A gente percebe a grande complexidade, né, que se tratou agora. Muita gente, né, é bom até falar uma questão histórica sobre o seguro-desemprego, muita gente não sabe, mas o seguro-desemprego foi criado ainda no governo Zé Sarney, lá em 1986, né, pelo decreto-lei 2248, se não me falha a memória. Para atender a ansiedade dos trabalhadores naquela época. E olhe que desde a Constituição de 1946 já havia uma previsibilidade da criação desse benefício. E só 40 anos depois, em 1986, foi que foi criado o seguro-desemprego. Infelizmente, né, que a gente não pode deixar aqui de dizer, o seguro-desemprego, com essa medida provisória, como você falou, a 905, leva, como diz o nosso ministro da Economia, levou uma facada. Taxaram o seguro-desemprego. Mas como? Explica isso, Bruno. Eu vou explicar. Como? Explica isso para o nosso telespectador. Eu parei agora aqui porque ele disse taxaram o seguro-desemprego. Explique isso. Taxaram o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, eu volto a dizer, ela para você só ter uma ideia, no ano passado, cerca aí de 6 milhões e 600 mil pessoas receberam o seguro-desemprego. Certo. Em 2017, esse número aí foi para 6 milhões e 600 mil pessoas, né? Certo. Quase que repetiu. O ano passado, 6 milhões e 800 e no ano retrasado foi para 6 milhões e 600. E em 2016, para você ter uma ideia, o patamar altíssimo foi para quase 7 milhões e meio de trabalhadores desempregados que requisitaram esse benefício. Então, por aí já dá para ver a quantidade de pessoas que dependem desse benefício. Sim, claro. Então, como você perguntou, como assim taxaram o seguro-desemprego? Infelizmente, né, pela primeira vez na história,
uma medida provisória diferente das outras, como eu disse a você, o seguro-desemprego existe desde 1986, né? E passou por várias modificações, sempre no interesse de beneficiar o trabalhador. Certo. Mas, infelizmente, a partir de agora, toda pessoa que receber o seguro-desemprego vai ter que deixar lá uma taxazinha de 7,5% para a contribuição da Previdência. Isso não existia. Isso é novidade na medida provisória. Então, no pior momento do trabalhador, no momento onde ele está mais vulnerável, que é o desemprego, ele agora vai se ver obrigado a reduzir o benefício dele, que é o seguro-desemprego. E o pior, só o Brasil e a Estônia, um paísinho lá pequenininho no norte da Europa, no noroeste da Europa, é que não cobram fazem a taxação das grandes fortunas. O restante do mundo inteiro tem a política de taxação de grandes fortunas. E, infelizmente, aqui no Brasil, a medida provisória, eu volto a dizer, está fazendo uma coisa inédita no mundo. Está taxando as grandes pobrezas. É possível definir o perfil de um trabalhador que vem solicitando o seguro-desemprego aqui no Brasil, por exemplo, Israel? Sim. Como eu volto a dizer, o número são imensos, né? É imenso o número de trabalhadores, como eu disse a você, anualmente cerca de 6 milhões de trabalhadores requerem o seguro-desemprego, mas se a gente for fazer um perfil, né, a grande maioria desses trabalhadores, Viderlan, cerca aí de mais de 3,5 milhões, né, desse número, são de trabalhadores que trabalharam por um período superior a 36 meses. Nossa. Se a gente for fazer um corte sobre as atividades econômicas, realmente as atividades econômicas, a gente vê que uma boa parte, né, lá na frente, ganhando muito na frente o número de requerimentos de seguro-desemprego, vem o setor de serviço. E aí vem precedido, né, vem sucedido dos setores do comércio e do setor da indústria. A gente poderia também dar aqui uma informaçãozinha que a grande maioria das pessoas que solicitam o seguro-desemprego tem o segundo grau completo. E aí também uma informação, para complementar essa informação, a maioria, ou pelo menos 60%, historicamente, das pessoas que solicitam o seguro-desemprego são de homens. Agora, uma última colocação, Israel, a respeito dessa sua participação no quadro de emprego e renda, quando se trata de seguro-desemprego. Hoje, isso são números confirmados. O CAGED apresentou números precisos. Mas existe, e que você trouxe também com muita precisão há algumas semanas, as pessoas que atuam na informalidade. Essas não tem como se ter um controle. E quando se fala de seguro-desemprego, muitas vezes, essas pessoas que trabalham na informalidade, elas ficam meio que a mercê, fora de uma rota, fora de um número como esse, que teríamos, talvez, um número muito mais alarmante de pessoas solicitando, por exemplo, o direito de seguro-desemprego se houvesse a regulamentação das profissões, por exemplo, como essa. Sim. Como a gente fala, sempre os números estão aí para todo mundo ver. São mais de 40 milhões de pessoas, 40 milhões de trabalhadores que estão na informalidade. Tudo isso são pessoas que nem recolhem e, no momento, né, de dificuldade, não tem um amparo nem da Previdência, na questão previdenciária, e também não tem um amparo numa hora como essa, do seguro-desemprego, né, que já é pouco. A gente sabe que o seguro-desemprego ele tem um limite, que oscila ali entre, até dezembro agora, até o final do ano, de R$ 998 até R$ 1.317,84, se eu não me engano, o valor. Então, para você ver, não é para, como se diz, não são recursos que estão aí para a classe mais abastada, né, da sociedade. São benefícios que vão para o pequeno trabalhador. Então, quando você vê o governo bater no peito, dizer que está cortando os benefícios, não, meu Deus, eles sempre gostam de falar, eles estão cortando os privilégios. Os privilégios, você falou na palavra. Privilégios. Quando eles falam que estão cortando os privilégios, aí eu faço uma pergunta a você que está em casa. Taxar o seguro-desemprego é cortar privilégios? Pois é. Essa é a pergunta que não quer calar. Israel, chega uma pergunta para a gente agora aqui, pelo nosso WhatsApp. O telespectador manda aqui o seguinte. Empregada doméstica tem direito ao seguro-desemprego também? Sim.
O seguro-desemprego, todos os trabalhadores seletistas têm direito ao seguro-desemprego. A empregada doméstica recentemente foi colocada na CLT. Então, ela tem, quando os trabalhadores normais têm direito a até 5 parcelas, a empregada doméstica só tem direito, no limite, até 3 parcelas do seguro-desemprego. O empresário, ele pode exigir, Israel, num trabalho como esse, ou tentar chegar a um acordo com o trabalhador para dizer o seguinte, você dá uma parte para mim aqui também do seguro-desemprego, de repente, porque sempre tem esse tipo de arte sendo provocada, é o chamado jeitinho brasileiro, que é a maneira de enganar as pessoas. Existe uma possibilidade? Foi bom você ter tocado nesse assunto, Vanderlan. Como vocês sabem, né, eu participei, fui 5 anos superintendente do Ministério do Trabalho aqui no estado de Alagoas. Isso. E se foi uma coisa que a gente combateu, e eu acredito que até hoje ainda existe, é a fraude no seguro-desemprego. Então, infelizmente, acontece tanto a fraude por intermédio do próprio trabalhador, como também macumunado, infelizmente, com o patrão. Então, isso é uma coisa que teve um momento aí que virou rotina, né? Eram números escabrosos, mas eu volto a dizer, você não pode, né, por esse tipo de situação, querer acabar com um benefício. É verdade. Né? Porque o cidadão de bem não pode pagar pelo bandido. É verdade. Né? Então, muita coisa foi sendo aperfeiçoada. Hoje a gente percebe que é um benefício que tem uma segurança muito grande, mas, infelizmente, não falta aquele sacana, me perdoe aqui a palavra, que quer, num momento como esse, usufruir, né, de um benefício que veio para beneficiar, principalmente, aquele trabalhador que está num momento muito difícil da sua vida, que é o desemprego, e que, nos dias de hoje, se vê numa situação que é o único caminho para a vida dele. É o seguro-desemprego, esperar o seguro-desemprego ser pago e depois entrar no momento pior, que é o momento da informalidade. Eu vou me despedindo aqui do Israel Lessa, no quadro Emprego e Renda. Ele é um especialista, eu sou apenas aqui um mediador. Mas eu vou aqui colocar uma opinião a respeito desse assunto. Você foi muito feliz quando você diz que o trabalhador, aquele que precisa, o homem de bem, que acaba muitas vezes sendo o mais agredido numa história como essa, ele não pode, sob hipótese alguma, pagar por um ato contra a lei feito por pessoas de má índole. Ele não pode, tá certo? Se tivéssemos, cada um tem que jogar na sua, ou seja, cada um no seu quadrado. Se tivéssemos uma superintendência fortalecida do trabalho, infelizmente enfraqueceram isso. Ações atuantes para poder fiscalizar. Tenho certeza, Israel Lessa, que cada um jogando na sua, as pessoas teriam com mais justiça os seus direitos como trabalhador, como seguro-desemprego, né? E pessoas mais estariam por trás das grades que tentassem driblar a lei. Então, cada um no seu quadrado. Mas, infelizmente, os caras preferem enfraquecer a Superintendência do Trabalho, tiram, por exemplo, pessoas que trabalharam por lá e que incansavelmente, como você, buscaram meios para poder tentar fazer aquilo de acordo com a lei. Infelizmente, é um retrato que nós temos hoje. O cenário político do Brasil mostra isso. E cada vez mais o trabalhador mais enfraquecido. Você falou uma coisa sensata e que está na ordem do dia. Acabaram, não só foi com o Ministério do Trabalho, extinguiram o Ministério do Trabalho, sim. Isso enfraqueceu as superintendências no país inteiro. Para você ter uma ideia, são 3.600 vagas de auditores fiscais no país. Esse número já existe há mais de 30 anos, só que pouco menos de 2.500 estão ocupados. Então, num país continental como é o Brasil, aqui em Alagoas é uma vergonha. Aqui em Alagoas são 20 e poucos auditores fiscais do trabalho para fiscalizar mais de 50 mil CNPJs. Então, enfraquecendo o trabalhismo no país, enfraquece também os direitos dos trabalhadores. Até quinta-feira. Bom final de semana para você. Eu que agradeço, um abraço a todos. Não vai entrar de férias no final do ano não, viu? Beleza? Um abraço então, Israel Lessa, com o quadro Emprego e Renda, participando aqui todas as quintas-feiras conosco nesta edição do TV Mar News. Eu quero agora fazer uma reposição. Saindo aqui o gigante Israel Lessa e chegando o atacante Alexandre Lino para os pitacos no finalzinho do TV Mar News. É uma substituição aqui à altura também, viu? Vou dizer um negócio a você. Eu sou grande, mas o Israel... Não, é gigante, o homem é gigante. Alexandre Lino acabou o sonho daqueles que ainda tinham sonho. O meu CSA volta para a Série B. Ainda tinha quem tivesse sonho. Poxa, o Márcio André falava direto aqui. A gente vai para a Libertadores, o time precisando fazer 20 gols e dizendo que ia para a Libertadores. Brincadeiras à parte, infelizmente o sonho do azulão do Mutange ficou pelo meio do caminho, caiu em Chapecó. O CSA levou um gol com 1 minuto. Aí, o CSA precisava fazer 13, na melhor das hipóteses. Não existia chance.
Infelizmente, CSA, depois de 3 acessos consecutivos, coisa mais linda do mundo, apenas uma outra equipe no mundo inteiro conseguiu tamanha ascensão, tamanha história. Porém, o ano começou errado na Série A e o CSA caiu para a tristeza dos milhares de azulinos que se espalham por toda Alagoas. Infelizmente, o CSA cometeu erros, equívocos, passou muito tempo com apenas 3 gols. Você que é azulino lembra disso, você que é regateante. Nesse período em que o CSA tinha feito apenas 3 gols na Série A, esboçou reação, a Argel Fux chegou com um trabalho sério, porém a seriedade se perdeu e o Argel, de uma forma muito nebulosa, até agora muito contestada. É fácil encontrar torcedor do CSA querendo que o Ceará caia para a 2ª divisão, para o Argel entrar no livro dos recordes, sendo responsável por 2 rebaixamentos. A torcida não entendeu muito bem essa saída pela porta lateral do Argel Fux. Infelizmente, o microfone vem aqui para me salvar, infelizmente o Argel prejudicou já no finalzinho o CSA ficou um mês sem vencer na Série A. E isso tudo prejudicou. Ontem foi apenas a cereja do bolo. O CSA, que já tem o Apodi ao lado do Jonathan Gomes, os 2 melhores em campo durante essa Série A. O CSA que contratou Alec Gol, que não jogou bem, ainda sofreu uma fratura, tá aí. E o Jacozinho, mensagem de otimismo, lugar do CSA é na Série A. Técnico interino, cumpriu a tarefa, não pode ser em nenhum momento, responsabilizado por essa queda. E tá aí, o Globoesporte.com faz parte da OAM, com essa grande cobertura, mostrando 3-0 para o CSA. Só o jogo de despedida, que deve dar um bom público. O torcedor do CSA deve sim comparecer ao Trapichão no domingo, para o jogo contra o São Paulo, um jogo de despedida, porque foi histórico. Foi histórico, sim. O CSA pelo menos saiu de forma... Daqui 10 anos, 20 anos, não. O CSA, a gente imaginava, os torcedores regateanos, que o CSA não faria 20 pontos. É verdade. E foi lá e fez mais de 30. É verdade. Vencendo adversários de peso e renome e títulos. Corinthians, Cruzeiro, Internacional, Fluminense, grandes clubes do futebol brasileiro enfrentaram derrotas à frente. Tremendo, né? Tremendo contra o Azulão. Vamos falar um pouquinho do Galo? Vamos sim. A diretoria do CRB está aí analisando o mercado. O Everton Pasco, não gosto muito dele. O Wellington Carvalho, o Israel, que não é o nosso gigante Israel Lessa. Tá todo mundo aí na mira. O Léo Gamalho, né? O sócio do Léo Gamalho também está na mira, né? Tá todo mundo na mira aí do CRB, que tenta encontrar uma defesa mais sólida para o próximo ano. Esse ano, tá aí o Renan Fonseca da Ponte Preta. Esse ano, a parte defensiva do CRB foi que deixou muito a desejar. CRB que perdeu várias partidas em casa, deixou alguns empates no finalzinho ali. Isso tudo prejudicou bastante a caminhada do CRB na Série B. E aí tem alguns nomes, Renan Fonseca da Ponte Preta, Bambu, né? Anderson Conceição, não quero Anderson Conceição aqui, Sandro do Criciúma, vamos esperar. Esse Sandro é bom jogador, o Pedro Bambu também, do Atlético Goianiense. Por enquanto o CRB tá com liquidação na loja do Galo, tá tentando fazer mais sócio, dando desconto para sócio, o CRB tentando encontrar ali, organizar as finanças para 2020, para ter um 2020 mais tranquilo, um 2020 para que não fique no quase, naquele gostinho, nas brincadeiras e mais brincadeiras, as boas e velhas que os torcedores azulinos tanto ironizam de que o CRB vai se aposentar na Série B. O Pedro Bambu, ele inclusive foi o homem de confiança do Marcelo Cabo no Atlético Goianiense, naquele ano do acesso do Atlético Goianiense, não esse ano, né, mas o ano do acesso. Marcelo Cabo tem um histórico muito bom aí na Série B,
Chegou agora no final da competição, já fazendo um bom resultado. Eu acredito que a gente possa ter um Marcelo Cabo mais inspirado para 2020. Torço por isso. Afinal de contas, o CRB também precisa dar uma voltinha ali na Série A. Então, ver como é que é a Série A. Vamos encerrando o TV Mar News. Eu quero deixar meu grande abraço, já te convidando para a partir de 11h30 da manhã, Alexandre Lino aqui no comando do Canal Esportes, com muitas novidades. Tem um lado irreverente do programa, que é único aqui, né? Quando se trata de programa esportivo no nosso estado, não tem a irreverência, o grau mesmo de alegria espontânea, sem script, sem roteiro, como o Canal Esportes. Tá certo? A partir de 11h30 da manhã, na sequência da programação da sua TV Mar. E eu vou me despedindo com essa pergunta aqui, Lino, para você. Completa comigo aquilo que você já sabe por ser um mineiro, né? Mas aqui já em Alagoas há muitos anos. Caiu no Horto. Rapaz. O que é que as pessoas dizem? Amor, né? E caiu na Arena Condá. Vai deixar a Série A. Até amanhã com mais uma edição do TV Mar News. E sobe a letrinha. Sobe.